Vamos lá, muito bom dia! Muito bom dia! Seja muito bem-vindo, muito bom dia, vão entrando. Seja muito bem-vinda hoje à live de terça-feira, muito bem-vindo. Vamos começar hoje o nosso dia de forma extraordinária. Oi Vera, que bom que você tá aqui, minha querida! Vamos começar esse dia hoje de forma extraordinária, com o pé direito, cheio da palavra, cheio da unção de Deus sobre a nossa vida, nos direcionando para o caminho correto, para o caminho certo, né? Para o caminho verdadeiro, né? Porque Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Então vamos começar hoje com palavra de sabedoria, dando discernimento de como devemos agir, de como devemos fazer. E cheio da unção, né, gente? Eu acho mais importante, a gente tá cheio da unção que vem dEle, que provém dEle. Quando nós estamos cheios da unção e cheios da graça, não tem como nada nos parar, não tem como nada deixar oculto, não tem nada como me desmotivar. Por quê? Porque tudo que Ele entra, tudo que Ele coloca a mão é glória, né? Tem glória pra Ele, porque a glória vem dEle, né? Então vamos lá, gente. Antes da gente começar aqui, vamos lá, vamos fazer um momento de transbordo agora? Vamos mandar essa live aqui pra 10 pessoas? Vamos lá. Deixa eu mandar aqui pra 10 pessoas da minha agenda. Mandei pra vocês também, tá? Deixa eu mandar aqui. Eita, tanta gente pra mandar. Acho que só pode mandar até 10, se eu não estou enganada. Vamos lá. Deixa eu mandar aqui. E sempre avisando essa pessoa aqui. Acho que elas não aguentam mais receber minha live aqui. Mas vamos lá. Acho que foi. Foi. Acho que foi, né? Acho que foi aí. Mandei 10 aviãozinhos. Manda pra você também. Vamos chegar no momento de transbordo, que a gente vai começar essa live aqui. Gente, antes de começar a falar sobre a palavra de hoje a gente vai falar sobre Mateus 17. Antes de começar a falar sobre isso, eu queria falar ontem sobre, aliás, algo que me aconteceu ontem, numa moça que veio falar comigo. A moça, ela veio falar comigo, ela já fez aí um processo comigo da mentoria, né? A gente fez uma reunião e ela falou o que almejava, né? O que o coração dela queima. E ela falou assim, ai Luana, meu sonho é fazer no Instagram lives também assim que nem você, para que eu fale a palavra de Deus, para que eu transborde a palavra de Deus. E eu vi que você tá fazendo. Aí ela falou assim, só que aí eu fico meio assim, porque eu não sei se vai dar certo e não vai ter gente pra assistir, não vai ter gente pra estar lá, aí eu fico meio assim, sabe? Aí eu vi que você tá fazendo e não sei o quê. Aí eu fiquei pensando comigo, né? Gente, sabe o que acontece muitas vezes pra mim e pra você? É que a gente não faz os projetos que precisa ser feito, a gente não atende o nosso chamado muitas vezes, sabe por quê? Por conta de ego e de vaidade. Porque quando eu falo assim pra vocês, quando ela menciona, né? Ah, não, mas eu tenho medo, vai que eu faço uma live e não tem ninguém, mas vai que eu comece e não tem ninguém, isso aí é métrica de vaidade. Se você tá querendo aqui agradar mais homem do que a Deus, amigo, você não vai fazer nada na sua vida. Não vai fazer nada. Então a primeira coisa, você tem que se atentar, o projeto é dele? O projeto é dele, então você tem que dar conta pra ele. Você vai prestar conta é pra ele, não é pros outros aqui. Mas essa coisa de vaidade, essa métrica de vaidade, que eu e você muitas vezes fica ali preso. Ah, mas quantas pessoas estão assistindo? Ah, mas quantas pessoas estão curtindo? Ah, mas quantas pessoas estão compartilhando? Ah, mas não interessa quanta pessoa está compartilhando, quanta pessoa está fazendo, não interessa. Se foi ele que te chamou, quando você chegar lá no céu, ele vai falar, e aí, Luana, cadê o projeto que eu te dei na tua mão? Ah, então, pai, eu não fiz. Ah, você não fez por quê? Ah, eu não fiz porque não ia ter ninguém na live. Ah, gente. Ah, eu não fiz porque não tive curtida. Gente, cuidado com essas métricas de vaidade, tá? Cuidado com essas métricas de vaidade. Às vezes, muitas vezes, eu e você, a gente fica travado por conta de vaidade, por conta de ego. Principalmente aqui na rede social. Porque a gente quer manter. Ah, é porque quando eu começar, eu tenho que começar lá em cima. Primeiro, ninguém começa lá de cima. Primeira coisa, ninguém começa lá de cima. Aí, às vezes você olha para os projetos dos outros, já vê o projeto já ganhando forma, o projeto já crescendo, aí você quer comparar com o teu início. Ué, mas como você vai comparar um processo de uma pessoa que já está há anos fazendo com o teu início agora? Não tem congruência, não tem como. Aí tá, beleza. Depois disso, ai não, mas se tiver gente, se não tiver. Primeiro, quem te chamou? Foi as pessoas que te chamou ou foi Deus que te chamou? Se foi Deus que te chamou, fique em paz. É Ele que direciona o que precisa ser direcionado para as pessoas que Ele quer. O projeto é dele, você só é instrumento. Se entenda uma coisa, eu e você só somos instrumento na mão do Pai. Então ele nos usa para chegar naquilo que ele quer. Então quando eu e você fica preocupada, poxa, mas quanto que tem vendo? Ai, mas quanto que tá curtindo? A gente tá olhando pra gente, achando que é sobre a gente, não é sobre a gente. Principalmente se vê um projeto sobre ele. É sobre ele.
Então a nossa parte, nós temos só que nos preocupar em fazer a nossa parte, que é o quê? Executar o que ele nos chamou, fazer aquilo que ele nos chamou. De que forma vai ser feito isso? Para quem vai chegar? Quantas curtidas vai ter? Se vai ter gente assistindo ou não? Isso é com ele. Isso é com ele, é ele que manda, é ele que orquestra, é ele que direciona, é ele que faz sua live chegar para as pessoas certas, é ele que faz, é ele. O único intuito que você tem que ter aqui na Terra é somente um, agradar a Deus, não é agradar homens. Quando eu e você tá preso em agradar homens, a gente sempre vai se frustrar. Sempre vai se frustrar. Então eu e você, gente, tem somente um foco na tua vida, somente agradar a Deus. O que você estiver fazendo, tá agradando a Ele? Ah, tá agradando a Ele. Então esquece para quem tá desagradando aqui. Esquece. Se tem alguém desagradando com esse projeto, não dê ouvidos, porque não foi essa pessoa que te chamou. Quem te chamou sabe exatamente o que queima no teu coração e o que Ele quer que você executa. Então só dê ouvidos para um, que é somente quem? Somente Ele, tá? Então cuidado com isso, tá? Cuidado porque às vezes, querendo ou não, a gente fica, como é que fala? Preso em vaidade, preso em ego. E a vaidade e o ego não leva nem eu, nem você para lugar nenhum. Tá bom? Então vamos lá, gente. Antes da gente começar aqui, como de costume, você sabe que todas as vezes quando a gente entra aqui, o que eu faço? Eu entrego essa live para quem é autor dessa live, né? Eu só sou instrumento, só tô fazendo isso por obediência, mas quem é autor disso aqui é o Todo-Poderoso, é o Deus, é o nosso Pai. Então eu gosto de começar entregando para Ele, para que Ele orquestre, para que Ele tenha liberdade para falar, para que Ele tenha liberdade para fluir, que seja conforme o entendimento dele, não conforme o meu entendimento, tá? Então eu gosto de começar essa live entregando na mão dele, e no final também eu gosto de finalizar profetizando sobre a tua vida. Por quê? Porque a profecia tem poder. Então tudo que eu falo aqui, profetizo, e você fala amém, eu recebo, está querendo dizer, ok, Pai, eu recebo o que a Luana está falando sobre a minha vida. Então a bênção vai até você. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Se você concorda com a minha oração, você fala amém, tá bom? Então vamos lá, Pai. A Ti te rendo graça, Pai, por mais um dia de vida. A Ti te rendo graça por estarmos aqui. Pai, eu peço que agora o Teu Espírito, o Espírito de Deus, flua sobre essa live, flua sobre o entendimento, flua sobre o discernimento, e que a Tua sabedoria seja falada aqui, Pai. Que não seja nada sobre a Luana, mas tudo sobre você. Que o Teu Espírito tenha liberdade para fluir, tenha liberdade para mudar de rota, tenha liberdade para falar, tenha liberdade para ousar. Que seja absolutamente conforme o Teu Santo Espírito, Pai. Você tem poder, você tem autoridade para fazer o que você quiser aqui. Para que entregue exatamente a palavra que eu e as pessoas que estão aqui ao vivo e as pessoas que vão ver depois essa live, Pai, que entre no coração delas e que você comece a mostrar o quão bondoso e quão amoroso você é com cada um dos teus filhos e elas começam a se constranger com o teu tamanho amor, Pai. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Então, se você concorda com a minha oração também, você fala amém. Amém. Vamos lá, gente, então. Abre aí na Bíblia de vocês, Mateus 17. Ontem falamos 16, que ficou muito bom, tá, gente? Ontem a gente falando sobre Mateus 16, tive uns feedback bem bacanas sobre a live de ontem. Então, se você por algum motivo não conseguiu vê a live de ontem, porque foi muito boa, tá? Foi bem bacana mesmo, falando do Mateus 16. Hoje nós vamos falar do Mateus 17. Abre aí, por gentileza, no versículo 14, tá? Luana, não tenho Bíblia física. Vê na online, tá bom? Eu tenho a Bíblia online aqui, ela é maravilhosa também. Então vamos lá, Mateus 17, versículo 14. Vamos lá. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e ninguém puderam curá-lo. Vamos lá, gente, o que aconteceu aqui? Veio um pai, né? Um pai de família, um pai de um filho, e ele tinha um filho enfermo, que era o quê? Que era lunático. E ele levou esse filho, o quê? Para os discípulos curarem. Por quê? Porque os discípulos também faziam obras igual a de Jesus, ok? Então, os discípulos naquela época também tinham o mesmo, vou usar essa palavra, tá? O mesmo poder que Jesus. Por quê? Porque Jesus concedeu poder para eles. Poder de cura, poder de expulsar demônios. Então, Jesus, por andar com eles, tinha os mesmos poderes que Jesus, ok? E por que Jesus fez isso? Por que Jesus deu os discípulos a esse poder? Por quê? Primeiramente, gente, da mesma forma que Jesus deu esse poder aos discípulos, Ele também nos dá esse poder hoje. Tá? Então não pense que somente naquela época os discípulos tinham esse poder, somente os discípulos podiam fazer isso. Não. Hoje eu e você também, como discípulo de Deus, como temor em Deus, você também tem os mesmos poderes que os discípulos tinham naquele tempo. Então eu e você hoje, nós podemos expulsar demônios em nome de Jesus, nós podemos curar em nome de Jesus. Então hoje sim, há uma geração de discípulos aqui de Jesus, que consegue fazer obras grandes e tão quanto maiores do que ele já fez.
Então, veja bem, gente, como assim? Eu consigo fazer obras que Jesus fazia naquele tempo? Consegue. E por que eu sei que consegue? Porque na palavra dele diz que vocês, que o que vem após mim, vão conseguir fazer coisas maiores, obras maiores do que aquilo que eu fiz. E o que Jesus fazia? Milagre constantemente, curava, expulsava demônio. Então isso quer dizer que ele nos deu liberdade, para quem anda verdadeiramente em intimidade com ele, os mesmos poderes. Então eu e você também temos os mesmos poderes se nós andarmos em intimidade com o Pai. Amém? Então o que aconteceu? Veio esse pai e ele falou assim para Jesus: Senhor, tem misericórdia de mim. O meu filho é lunático, ele sofre muito, pois muitas vezes ele cai no fogo e muitas vezes na água. E eu trouxe para os seus discípulos não souberam resolver. Então Jesus respondeu e disse: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco e até quando vos sofrerei? Traz-me aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos aproximaram de Jesus em particular, dizendo: por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? Então Jesus respondeu: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta caça de demônios não expulsa senão pela oração e pelo jejum. Vamos lá. Vou pegar duas coisas importantes aqui, gente. Dois códigos importantíssimos aqui, que quando eu li eu falei: uau, uau. Eu quero agora que você abra o teu coração para que tenha esse mesmo entendimento, tá? Primeira coisa, gente, o que estava acontecendo naquele tempo? Estava acontecendo o quê? Tinha gente enferma, tinha gente, com demônios, né? Com espírito imundo. Naquele tempo era, como eu imagino, deve ser um caos, né? Jesus desceu num tempo de caos aqui nessa terra, né? Todo mundo estava ali cheio de problema, vamos dizer. E quando ele trouxe a criança para Jesus, o pai trouxe, o que ele falou? Ele falou assim, traz-me aqui essa criança. E ele fez o quê antes de curar a criança? Ele falou o seguinte: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Traz-me aqui. É exatamente o que ele fala para mim e para você nos dias de hoje. Por que você está sofrendo, ó geração incrédula e perversa? Até quando eu vou estar com você em tudo que você faz, no teu caminho, te direcionando, estando ao teu lado, porque eu prometi que eu estarei com você até a consumação dos séculos. Então, até quando eu vou estar com você e até quando você vai sofrer? Eu vou falar de novo. Jesus disse assim: ó geração incrédula e perversa. É como se Jesus falasse assim, agora parafraseando: meu Deus, como esse povo não tem discernimento das coisas, como que esse povo sofre à toa. Como que esse povo pode passar pelo que está passando? Por quê? Por quê? Porque se eu estou com eles, se eu estou com você, por que é que você está passando isso? Eu vou falar de novo. Porque se você entender isso aqui, acabou tua vida. Acabou de começar. Vou ler de novo, gente. Ó geração incrédula e perversa. Opa, deu uma travada aqui. Até quando estarei eu convosco, até quando você vai sofrer? Opa, tá dando reconectando aqui. Vamos lá. Vamos em nome de Jesus. A live vai sair hoje. Até quando eu vou estar com você, Luana? Até quando eu vou estar com você, ô fulano? E até quando você vai sofrer? Ou seja, eu tô com você em tudo que você faz e ainda você sofre? Como que você é incrédulo? Como que você não confia em mim? Como você não confia que eu sou a cura, que eu sou o provedor, que eu sou o Jeová Rafa, o Jeová Jiré? Por que você não acredita nisso? Por quê? Então, quando ele fala, ó geração incrédula e perversa, ele tá querendo dizer pra mim e pra você: como vocês são incrédulos. Eu ando todos os dias com vocês e mesmo assim vocês têm medo. Eu ando todos os dias com vocês e mesmo assim vocês sofrem. Eu ando todos os dias com vocês e mesmo assim vocês sofrem. Como vocês são incrédulos, como vocês são perversos. E, gente, é exatamente isso que acontece. A gente sabe que nós andamos com Jesus. Nós sabemos que nós andamos com Deus, mas mesmo assim nós o quê? Sofremos. Verdade não? Nós sofremos. E eu imagino Jesus na caminhada conosco falando: por que sofre? Por que você sofre? Eu não estou com você durante a jornada? Eu não estou com você? Literalmente, naquele tempo, Jesus realmente estava entre eles, né? Em corpo, alma e espírito, né? Assim como eu e você. Só que agora a gente tem o privilégio de que agora ele não está mais em corpo, alma e espírito aqui. Ele vive dentro de mim, ele vive dentro de você. Então é muito mais poderoso. Imagina se naquele tempo todos tivessem o privilégio de ter o Espírito de Deus sobre ele. Que é o que nós temos. O Espírito de Deus está sobre mim, o Espírito de Deus está sobre você. Muito mais poderoso. Então aqui, quando eu entendi isso, eu falei: meu Deus, como nós somos falhos de fé.
Porque a gente anda com Jesus, nós andamos com Deus, que é o Todo-Poderoso, que é o nosso Pai, que sabe exatamente tudo que nós precisamos, mas mesmo assim a gente ainda sofre. Mesmo assim a gente ainda sofre por enfermidade, a gente sofre ainda por doença, a gente sofre ainda com medo das coisas. Mas Jesus não está no barco, mas Jesus não está com você. E é exatamente isso que ele está falando aqui, ó geração incrédula e perversa. Até quando? Até quando? Eu vou mostrar que eu estou com você, eu vou mostrar que eu estou com você. E até quando você vai continuar sofrendo com isso? Até quando? Até quando? Você não entendeu que é eu? Você não entendeu que sou eu? Se eu estou com você, não precisa de nada disso? Você não entendeu que se sou eu que estou com você, você não paga mais enfermidade, você não paga mais nada? Se sou eu que estou com você, por quê? Porque eu sou a cura, eu sou tudo que você precisa. E Luana, e tá aí, por que tem pessoas ainda que ficam doentes? Como eu já falei algumas vezes aqui, eu gostaria de ter a resposta de tudo. Como eu gostaria de ter a resposta de tudo aqui. Mas eu não tenho. Só que eu tenho uma convicção muito forte. Eu acredito que tudo que eu e você passamos na vida é pra honra e glória dele. Então a doença vem pra honra e glória dele. O que você passa vem pra honra e glória dele. Tudo vem pra honra e glória. Por quê? Porque se ele, que já vive em mim, já provém tudo que eu preciso, tanto de cura, tanto de provedor, tudo que eu preciso naquela situação, por quê? Que eu vou ficar com medo do que está me acontecendo agora? Eu sempre falo, você acha que Jesus perdeu o controle das coisas? Você acha mesmo? Que Deus perdeu o controle? Deus nunca perde o controle da minha e nem da tua vida. Então isso aqui me chamou muita atenção, que ele fala exatamente, por que eu mesmo estando com você, vocês sofrem? Porque mesmo estando com você, você passa o que você passa. Eu não tô aqui? Eu não tô aqui? Então os discípulos chegaram em Jesus e falaram assim, mas por que, pai? Aliás, por que, Jesus? A gente não conseguiu expulsar esse demônio. E Jesus disse, por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui, vai pra lá, e ele vai fazer isso. Gente, Jesus fala aqui sobre o seguinte, se eu e você tivermos uma fé no grão de mostarda, alguém já viu um grão de mostarda? Alguém já viu? Grão de mostarda eu acredito que é aquele bem pequenininho, né? Bem pequenininho, grão de mostarda é bem pequenininho. E Jesus está falando pra mim e pra você assim, se você tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, gente, ele poderia usar, vamos ser honestos, se você tiver uma fé do tamanho de uma montanha, ou se você tiver uma fé do tamanho de algo grandioso, ele podia usar isso? Claro que ele podia, óbvio que ele podia. A gente podia só chegar ao Pai, ou só acontecer as coisas que acontecem na nossa vida por meio de uma grande fé. Só que Jesus e Deus, eles não se preocuparam em nos, como é que fala, em nos cobrar uma grande fé. Eles falaram o seguinte, se você tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, ou seja, uma fé pequena do grão de mostarda, se você tiver uma fé do grão de mostarda, o que vai acontecer? Em verdade, eu vos digo que, se você olhar para esse monte e falar, monte, sai daqui, vai para lá, isso vai acontecer. Ou seja, se somente eu e você tiver uma fé mínima, como um grão de mostarda, coisas impossíveis irão acontecer. Gente, olha isso que poderoso. Eu não estou falando de uma fé grandiosa. Eu não estou falando de uma fé fora do normal. Ele está falando de uma fé simples aqui. Até porque ele, eu já falei isso ontem, ele é autor e consumador da minha fé, da tua fé. Então é ele que dá a fé que você tem hoje e é ele que vai o quê? Direcionando essa fé para cada vez mais ficar maior. Que eu falei exatamente ontem também. Como que a minha e a sua fé vai ficando cada vez maior? Como? Cada vez mais que nós vamos passando por tribulação. Ah, Luana, não tem como. Então toda vez que eu ter mais fé em Deus, vai ter que ser por tribulação? Vai. Porque ele só molda a minha fé e a tua em meio à tempestade. Porque quando eu saio da tempestade vitoriosa, a minha fé se persevera, eu tenho mais fé, eu creio mais nele, eu confio mais nele. Por isso que eu digo que tudo que você passa hoje, tanto de bom quanto de ruim, não tem um peso do que é diferente do outro. Os dois são iguais, os dois merecem glória. Tanto bom quanto ruim. Glória a Deus pelo bom, glória a Deus pelo ruim. Por quê? Porque se o ruim me gera perseverança na fé, isso está querendo dizer que Deus está sendo o autor da minha fé, aumentando cada vez mais o meu nível de intimidade e meu nível de confiança nele. E eu só consigo confiar no Pai quando ele me mostra que eu estou numa situação desafiadora e ele vai lá e me tira, ó, você teve vitória. Aí minha fé aumenta. Eu só consigo ter cada vez mais fé no Pai, intimidade com o Pai, quando eu passo por coisas dolorosas, ele vai lá e me tira e fala, ó, fui eu. Aí minha fé aumenta.
Gente, lembrando aqui de não sei por que veio isso na cabeça, mas teve uma vez, vou contar um testemunho meu aqui, tá? Teve uma vez, foi, eu acredito que em 2021, 2022, né? Eu moro aqui num apartamento, e esse apartamento, ele tem uma sacada aqui, né? E eu fui lavar essa sacada. E, enfim, sem eu perceber, quando eu fui lavar a sacada, eu peguei... E aqui, gente, a gente tá falando de uma altura do 15º andar, tá? Só pra vocês entenderem o cenário. Então, aqui é uma sacada, moro no 15º andar, então é alto, é uma altura relativamente alta. E quando eu fui lavar a sacada, o que aconteceu? Eu fechei a porta que separa a sacada do meu apartamento sem perceber. E eu, sem perceber também, o que aconteceu? Lá na sacada não tem como abrir. Ou seja, eu fiquei do lado de fora, eu não conseguia entrar para dentro do apartamento. Então, eu fiquei do lado de fora, ou seja, na sacada, numa altura de 15º andar, numa altura altíssima, ok? E nisso, eu tentava abrir, tentava abrir a porta para chegar no apartamento e não conseguia, porque a porta travou. Ela fez tac. Ela deu aquela trava. E eu falei, misericórdia. Comecei a olhar para o lado, só tinha prédio, ninguém estava me vendo, acredito eu. E eu comecei a entrar em desespero. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que vai ser de mim? Tentei, até que tinha uma opção de você vir do lado, né? Mas seria muito arriscado, porque eu poderia cair dali. Eu falei, não vou fazer isso de jeito nenhum. E agora eu preciso interceder pelo pai. Eu preciso interceder para que o pai me tire dessa situação. E justamente nesse tempo, era um tempo que eu estava conflita, eu estava ansiosa para uma porta abrir naquele tempo. Eu estava ansiosa pelo meu trabalho, porque eu precisava que portas se abrissem. E as coisas não estavam andando conforme eu queria naquele tempo. Não estavam. Então eu estava um pouco ansiosa, eu estava preocupada. Então eu estava ali, como é que fala? Com aquela turbulência no coração. Isso era num sábado. Então eu estava angustiado. E quando a porta travou, tac, eu falei, ixi, agora o que eu faço? Aí eu tentei abrir, não consegui, porque ela travou, ela tem uma trava. Nisso eu comecei a pedir pra ele, eu falei, pai, comecei a puxar, né? Pai, abre essa porta. Pai, abre essa porta. Pai, abre essa porta. Pai, abre essa porta. Na terceira vez que eu falei, pai, abre essa porta, a porta destravou, a porta abriu. E naquilo eu fiquei, né, totalmente aliviada, porque eu tava no 15º andar, só tava a sacada ali fechada. Vim pra dentro do apartamento, dei aquela respirada, falei, ai, graças a Deus tô aqui dentro. E aí eu senti que Deus falou o seguinte pra mim. Sabe essa porta que você tá querendo que abra? Sou eu quem vai abrir. Você só precisa de mim pra abrir. Então Deus tá falando pra mim e pra você. Sabe essas portas que você quer que abra? Que talvez você tá angustiado? Somente Ele que abre. Somente Ele que abre. Gente, aquilo foi tão... Uau, foi tão maravilhoso pra mim, que na hora eu fiquei assim... Puta merda. Uau. Minha fé começou o quê? A renovar. Minha fé começou o quê? A aumentar. Por isso que toda vez que Ele aumentar a minha e a tua fé, vai ser por meio de situações desafiadoras. Não tinha como eu sair dessa sacada. Não tinha como. Travou. Mas quando eu peço pra Ele, quando eu tiro a limitação minha humana e peço pra quem sabe resolver e falei, pai, abre essa porta, trac, Ele abriu. Ele abriu. E foi fácil abrir. E quando Ele abriu, Ele falou, Luana, essa porta que você tá angustiada, essa porta que você quer que abra, somente eu abro. E às vezes a gente tá fazendo pela força do braço, né? Eu tava fazendo pela força do braço ali. Eu tava com a minha força do braço tentando abrir a porta. Força do meu braço. Olha como Ele usou de forma bem específica para exatamente o cenário que eu estava passando. Ele usou realmente uma porta. Ele usou a situação da força do meu braço, que eu estava tentando fazer sozinha. E era exatamente o que eu estava tentando fazer naquele tempo. Eu estava tentando abrir a porta sozinha. Eu estava tentando fazer no meu profissional as coisas andarem de forma sozinha. E quando Ele me mostrou de forma nítida isso, mostrando que a porta, Luana, que você quer que abra, somente eu consigo abrir. Ou seja, entrega pra mim, porque o meu esforço, o meu jugo, ele é suave, ele é leve, eu consigo abrir isso com uma facilidade, ao invés de você ficar se matando com a força do teu próprio braço. Por isso que eu falo, gente, o teu profissional, aquilo que você faz, se você tá mais na força do braço, você tá muito de esforço, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Por quê? Porque não é sobre o esforço, é sobre Ele, é sobre o que Ele faz, é sobre a graça e o favor dEle. É sobre Ele. Então, quando Ele fez isso... Gente, eu fiquei constrangida por tamanho amor. E depois de pouco tempo depois, eu fechei exatamente aquilo que eu queria fechar e deu certo tudo que tinha que dar certo. O contrato que eu queria fechar naquele tempo. Eu trabalhava com outro ramo, não era esse ramo que eu trabalho hoje. Então o que isso quis dizer? E o que isso está querendo dizer pra mim e pra você? Que as portas que você quer que abra, somente eu vou abrir. E segundo, turbulência me gera perseverança na fé.
Porque se eu não tivesse passado por isso, provavelmente eu tinha ficado ainda mais ansiosa, eu tinha ficado ainda mais preocupada, eu tinha ficado ainda mais com o coração angustiado naquele tempo. Porque eu estava. E ele usou realmente a situação para me mostrar: Luana, sou eu que tô fazendo. Sou eu que abro as portas. Por que você tá querendo fazer na força do braço? Ou mania que você é ser humano, a gente tem de querer fazer as forças coisa na força do braço. Porque ele escutou sempre a vida inteira que o quê? Tem que fazer, você tem que morrer de trabalhar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É ou não é? E Jesus veio com uma leveza, Deus veio com uma leveza falando: ok, mas deixa eu te falar, eu tenho um caminho mais leve pra você. Eu posso fazer junto com você e eu posso tornar essa jornada muito mais leve, muito mais prazerosa. Você quer entrar nessa jornada comigo? Aí nós entramos na jornada com ele, porque ele deixa as coisas mais leves. Porque não é mais com a força do braço da Luana, mas é com o favor dele. É com o favor dele. Entende? Então, quando, gente, ele fala que, em verdade vos digo, se você tiver uma fé com grão de mostarda, ele tá falando, se você tiver uma fé mínima em mim, se você tiver uma fé mínima em mim, coisas surreais irão acontecer. Se você tiver uma fé mínima em mim, coisas surreais irão acontecer. Ou seja, o que é fé? Fé é a certeza do quê? Daquilo que eu quero que aconteça. Não é achismo, não é pensamento positivo, não é a certeza, vai acontecer. Então, se eu tiver somente esse grão de mostarda, somente esse tamanhozinho de fé, essa fé mínima, olha como ele é misericordioso comigo e com você. Ele falou o seguinte: ó, não precisa ter uma grande fé para você andar comigo. Começa com pouco. Começa com pouco, eu te dou pouco. Grão de mostarda. Conforme o tempo eu vou aumentando ela. Então, se eu e você tiver uma fé como um grão de mostarda, coisas sobrenaturais irão acontecer na minha e na tua vida. Ou seja, uma fé mínima vai me fazer alcançar coisas maravilhosas. Olha que genuíno, gente. Olha como ele é perfeito comigo e com você. Então, as coisas que você está querendo alcançar, só tem uma porta que vai abrir isso. Sabe qual que é? A sua fé. Somente a tua fé. Nada vai ser, ou seja, nada vai ser uma chave que abre isso, a não ser tua fé. A tua fé que vai fazer você entrar em situações, vai fazer você viver coisas que você jamais poderia viver por mérito seu. Mas a tua fé vai te levar lá. A tua fé vai te levar no próximo nível. Gente, Deus se agrada da nossa fé. Por isso que para Ele é prazeroso aumentar cada vez mais ela. Porque Ele se agrada. Porque quanto mais eu tenho fé, quanto mais eu confio nele, mais as coisas ficam leves para mim. E Ele quer que a minha e a tua vida seja leve aqui, não seja um fardo, não seja um peso. Então, quanto mais eu vou aumentando a fé, quanto mais eu vou aumentando minha intimidade com Ele, mais as coisas vão ficando mais natural, mais as coisas vão ficando leve, eu vou vivendo de forma mais extraordinária e as coisas vão acontecendo. Do que ficar aqui naquela, como é que fala? Naquele fardo. Ai, toda vez, gente, toda vez que eu entro nessa live, me dá alergia. Eu acho impressionante. Impressionante, toda vez. Tem uma vez, quando eu estou aqui trabalhando, isso não acontece. A pessoa entra na live e começa a dar essas coisas. Ave Maria, tá repreendido, né? Mas, gente, o que acontece? Pra você, aliás, pra ele, aumentar cada vez mais tua fé, pra que você tenha ainda mais intimidade com ele, viva uma vida mais tranquila e leve aqui, entendendo com ele, mais o quê? Mais você vai vivendo coisas surreais e sobrenaturais. Vou dar outro testemunho também meu. Eita, hoje eu tô cheio de testemunho, né? Tô cheio de testemunho hoje. Vamos lá, gente. Há um tempo atrás, foi recente, tá? Não foi muito tempo, não. Há um tempinho atrás. Eu pedi assim pra Deus. Falei: Pai, eu quero viver com leveza assim como você vive. Eu quero viver de forma leve. Porque em você não tem excitação nervosa, em você não tem preocupação, em você não tem ansiedade. Você não é um Deus que fica esquentando a cabeça com as coisas acontecerem. Você vive de forma leve, porque você tem a certeza que as coisas vão acontecer. Eu quero viver da mesma forma. Eu quero desaprender tudo que eu já vivi até os meus 29 anos. Eu quero desaprender, Pai. Como se fosse uma criança que estivesse começando agora a nascer, começando agora a entender exatamente como é que se vive. Eu quero ser essa criança nas tuas mãos a partir de agora. Eu quero desaprender tudo que eu aprendi até aqui. Eu quero desaprender todas as crenças que eu já aprendi até aqui. Eu quero desaprender tudo que eu já tenho levado como verdade até aqui. Eu quero desaprender, eu quero começar do zero como uma criança sendo direcionada pelo seu verdadeiro Pai. Porque Ele é o nosso verdadeiro Pai, né? Já falei sobre isso. O nosso pai aqui na terra, nossa mãe aqui na terra são apenas, eu vou usar essa palavra, tá? São apenas tutores para cuidar da obra que Ele confiou para cuidar. Então, ou seja, Ele confiou a Luana para o meu pai e para minha mãe. Olha, cuida aí, é minha filha. Ele confiou você ao teu pai e tua mãe e falou: ó, cuida aí, é meu filho, é minha filha. Cuida aí na terra, porque eu sou o pai dela, eu sou o criador dela. Né? Então eu falei: Pai, agora eu quero entender exatamente como é que se vive de forma leve com o meu verdadeiro Pai. Que é quem? Quem é Ele?
né? Nosso verdadeiro Pai. Eu quero que você me ensine as tuas verdades. Eu quero que você me ensine as tuas crenças. Eu quero que você me ensine o que provém de ti. Não as coisas que eu já entendi até aqui. Eu quero viver, eu quero recomeçar. Nisso, gente, eu pedi pra ele, me mostra a tua leveza, me ensina a viver da tua forma, me ensina a viver de forma leve. Ele começou a ensinar. Ele começou a ensinar de forma leve, e uma das coisas que eu mais entendi que pra viver de forma leve como ele, e a gente ter uma vida leve aqui, sabe o que é? É você entregar tudo na mão dele. E você confiar do que as coisas vão acontecer porque tá na mão dele. No tempo, eu preocupada com o meu trabalho, preocupada com umas coisas, preocupada com a outra, eu falei, não tem como eu viver com leveza desse jeito. Não tem como. O que eu vou ter que fazer? Eu entreguei na mão dele e comecei a fazer o quê? Aumentei mais o trabalho? Aumentei mais o tempo de trabalho para que eu chegasse na meta que eu quero que chegue? Não. Sabe o que eu fiz? Eu diminuí o trabalho e eu aumentei minha oração. Aumentei minha intimidade com ele. Toda vez quando eu acordo de manhã, eu já converso com Deus. Então eu converso com ele uma vez por dia, eu tiro meu momento ali de 1 hora com ele. Eu falei, eu vou mudar isso. Eu vou colocar agora 3 vezes no dia para conversar com ele. Então eu converso de manhã, de tarde e à noite. Então eu acordava de manhã, eu conversava com ele. Café da tarde, eu tinha um momento de intimidade com ele. E à noite, quando antes de dormir, eu também tinha esse momento. Eu comecei a ter 3 momentos no dia de intimidade com o pai. Eu comecei a deixar o trabalho de lado. Luana, você parou de trabalhar? Não parei de trabalhar. Não parei. Eu só deixei de lado, porque realmente o trabalho é um secundário, não é prioridade. Até porque na tua palavra diz, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. E a palavra dele não mente. Então, ou seja, se eu e você procurar o reino de Deus, se eu e você procurar ele, procurar fazer a justiça dele, fica tranquilo. Tudo que você precisa para comer, para beber, se vestir, ele supre. Tudo. Ele supre sem um pingo de esforço. Então, eu comecei a aumentar o tempo, aliás, a diminuir o tempo de trabalho e comecei a aumentar o quê? O tempo de intimidade. Aí teve um problema. Sabe o que aconteceu? Comecei a ficar leve. Comecei a ficar leve. Comecei a entrar num outro estágio de vida, que foi o quê? Que foi a leveza. Eu comecei a entender mais sobre ele, eu comecei a entrar na graça dele, eu comecei a relaxar na presença dele. E as coisas começaram o quê? A ficar tão leve, gente. Parece que as coisas até diminuíram a turbulência. Mas será que diminuíram mesmo? É porque a minha ótica estava muito, Tava muito ampla para ela. Será? Ou será porque agora minha ótica mudou e colocou no verdadeiro que realmente merece ter toda a minha atenção? Será que mudou por conta disso? Eu mudei a ótica, eu tirei do trabalho e coloquei nele. Até porque tem uma passagem também, que tá na Bíblia, isso é bíblico, que fala o seguinte, quando a Marta e a Maria estavam lá para receber Jesus, Jesus chegou na casa delas, e a Maria, quando Jesus chegou, já sentou no pé dele, já veio conversar com ele, já ficou lá, né, dando toda a atenção para ele, né? E nisso tinha um monte de coisa para fazer, tinha louça para lavar, tinha casa para limpar, tinha um monte de coisa para fazer. Mas Maria tava nem aí pro trabalho. Não, eu vou ficar ali com o rei, eu vou ficar ali com ele, eu quero escutar ele, a minha prioridade é ele. Só que enquanto isso, a Marta continuou fazendo um monte de trabalho. Não, porque eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso trabalhar, eu preciso... Nananana. Aí Jesus olha para ela e fala assim, Marta, Marta, você se preocupa com tanta coisa, mas somente uma é necessária. O que ele quis dizer e o que ele quer dizer para mim e para você? Ou seja, você está se preocupando com tanta coisa, você está se preocupando com tanto com o teu trabalho, você está se preocupando com tantas coisas que quem acrescenta é ele, que somente uma é importante. O que é? Ele. Somente um momento de intimidade com ele. E como é que eu sei disso? Porque quando a Maria parou o serviço dela e parou para conversar com ele, parou para ficar escutando ele, ela entrou em momento de comunhão e intimidade. Então o que eu fiz intencionalmente? Eu parei os meus momentos de trabalho para optar em entrar em momento de comunhão e intimidade com o meu pai. E é tão surreal as coisas que acontecem que milagres extraordinários começam a acontecer. Porque ele não vai contra o que ele fala. Porque ele diz, se tudo que você precisa, aliás, se você procura o reino de Deus, sua justiça e tudo que é acrescentado, tudo que eu estava fazendo na força do braço é impressionante, me é acrescentado de forma natural. E eu falei, não é possível que as coisas aconteçam assim. Quando você coloca as coisas no lugar certo, coloca Deus no lugar dele, que é em primeiro lugar, e segundo as coisas você vai levando em secundário, em terceiro, em quarto, enfim, é aqui que a tua vida começa a entrar em leveza. É aqui que a tua vida começa a entrar em congruência, começa a entrar em equilíbrio. Pode perceber, toda vez que a minha vida e a tua entra em desequilíbrio, sabe por que é? Porque a gente está olhando para o lugar errado. A gente está dando prioridade para coisas erradas, principalmente o trabalho.
Porque é de forma sutil, gente. O trabalho é sutil pra gente. Por quê? Porque a gente precisa disso. Porque a gente tem que se alimentar, porque a gente precisa comer. Então, se a gente perceber, a gente não consegue perceber que o trabalho muitas vezes tá pegando o nosso coração e tá pegando 100% da nossa atenção. E ele tá falando, ei, eu aqui, ó. Olha mais pra mim, o trabalho, fique tranquilo, quem provém isso aí sou eu. O que você tá esquentando a cabeça? Mas olha pra mim, vamos conversar. Vamos ter um momento de intimidade, eu quero conversar mais com você, eu quero falar mais com você. Fala, eu quero ser seu amigo. Gente, Deus, Jesus, ele quer ser mais o meu amigo e seu amigo. Porque apesar de ser amigo de tudo isso, ele é pai primeiramente. Então imagina, ele é pai, ele quer ter comunhão comigo e com você, ele ama te escutar, ele ama falar com você, ele ama o teu jeito, ele se diverte com o teu jeito. Entende uma coisa, gente? Com a minha experiência, com a minha jornada com Deus até aqui, uma coisa que eu posso dizer é que ele ama o nosso senso de humor, ele é leve, assim como nós somos, e ele gosta das coisas leves, ele não gosta de coisa pesada. Teve um tempo, eu já vivi coisas tão surreais com Deus aqui na minha jornada, que eu visualizava o sorriso dele, a gente sorrindo junto, a gente sorria junto em determinadas situações. Tanto que o meu nível de intimidade dele estava tão grande. E Luana, como é que você chegou nesse nível de intimidade com ele? Simples, conversando com ele todos os dias. Como é que a gente chega em intimidade com alguém? É conversando um dia assim e 10 dias? Não, é conversando todo dia. Eu conversei com ele todos os dias, eu conversava com ele todos os dias. Aí quando você vai conversando com ele todos os dias, a intimidade vai aumentando tanto. Você vai aumentando tanto, eu tô falando de intimidade, aí já é outro nível. É intimidade que tudo que você fizer, você tá com ele, você começa a rir junto com ele, você começa a fazer as coisas junto com ele, é a coisa mais maravilhosa que tem. Luana, é possível viver isso? É, porque eu vivi e vivo. Quando as coisas não é dele, ele te dá aquele discernimento, não gostei muito disso aí não, sai disso aí. Luana, Deus fala com você assim? Fala. Mas ele fala pelo meu coração. Quando eu percebo que o meu coração angustiou, ele já tá falando, Luana, sai disso aí. Eu já sei. E por que eu sei? Porque o nível de intimidade me proporcionou isso. Porque se não fosse a intimidade com ele, eu não saberia saber se isso aqui era coisa meu, emoção. Sabe que isso é emoção? Ai, meu coração deu uma angustiada. Não, eu sei que é dele. Porque o nível de intimidade com ele me proporcionou isso. Entende? Então, gente, a intimidade vai fazer você chegar em níveis que você nem imagina. E eu nem tô falando níveis materiais. Eu não tô falando níveis materiais, porque isso é a consequência. Eu tô falando de níveis espiritual, de você viver com ele. De você viver intimidade com ele, você entender que ele é grandioso. Você entender que você tem um pai ali por você em tudo que você faz. Aí não tem nada, tô falando nada. Nada de situação que você fica com medo mais. Porque toda hora você conversa com o pai. Toda hora você entrega pra ele. Toda hora ele fala com você. Como é que você vai ter medo? Gente, a própria palavra diz, seja simples como uma criança. Ser simples como uma criança não é a gente ser infantil nas nossas atitudes. Ser simples como uma criança é a gente entrar na presença dele como uma simplicidade de uma criança mesmo. Sem sofisticação, sem coisas mirabolantes. Não, é na simplicidade. Sem mudar nada o que você é. Porque ele te fez exatamente do jeito que você é e ele ama cada detalhe seu. Ele ama o jeito que você ri. Ele ama a forma que você faz as coisas. Ele ama tudo. Ele ama tudo em você. Não tem nada que ele quer mudar. Nas coisas que você é, não. Ele vai te podar para que você fique mais parecida com ele. Isso ele vai fazer. Mas não tem nada que ele não goste em você. Então ele ama a tua voz, ele ama a forma que você vê as coisas, ele ama como você se diverte com as coisas, ele ama. Então ele quer ter essa comunhão com você, quer ter essa intimidade com você. E essa intimidade ela é construída o quê? Dia após dia conversando com ele. Conversa. Entrega teu coração para ele. Entrega. Teve um outro dia também, outro testemunho. Quando eu comecei minha jornada de intimidade, falando de intimidade com meu pai, há 2 anos, há 3 anos por aí, eu conversando com ele, eu chamava ele de Senhor. Senhor, faça isso, né? Senhor, eu chamava ele de Senhor, não chamava ele de Pai. Até que chegou um dia que ele falou o seguinte, não precisa te chamar de Senhor, me chama de você. Por que ele falou isso? Que quando eu tenho uma intimidade muito grande com uma pessoa, eu não preciso mais chamar de Senhor, eu não preciso mais Senhora, eu não preciso mais ficar colocando palavras, vamos dizer, palavras que distanciam a minha relação com ela. Não, quando eu tenho intimidade com você, eu chamo você de você. Ele falou, Luana, me chama de você. Quando eu comecei, eu falei, poxa, quando eu comecei a chamar ele de você, e começou a aumentar ainda mais o nível de intimidade, eu comecei a chamar de Pai. Quando eu falo Deus, quando eu e você falamos Deus, a gente fala de um Deus muito distante. Deus. Aí a gente se vê aqui e Deus lá 10 metros de longura. A gente vê uma intimidade distante. Quando eu falo Pai,
eu falo de uma intimidade mais próxima. Quando eu falo pai, eu falo de uma intimidade mais próxima. E é exatamente essa intimidade que ele quer. Ele quer que você veja ele mais como pai do que como Todo-Poderoso. Apesar de ele ser. Que ele é o Todo-Poderoso, né? Mas às vezes, por andar tão, como é que fala, tão com Deus, e entender cada vez mais a simplicidade e a humildade dele, eu esqueço muitas vezes que ele é o Todo-Poderoso. Eu esqueço que ele é o Todo-Poderoso. Por tanta simplicidade e humildade que ele é. Por isso que falo, as pessoas que andam verdadeiramente com ele, se não tiver simplicidade, se não tiver humildade, se não for uma pessoa assim, ela não tem congruência, ela tá mentindo, ela não anda com Deus. Porque eu só sei se uma pessoa verdadeiramente anda com Deus, tem intimidade com Deus, quando eu vejo o caráter dela parecido com o dele. Não tem como falar, eu ando com Deus. Eu olho pra você, você é uma pessoa arrogante, você é uma pessoa soberba, você é uma pessoa que trata os outros mal. Isso não existe, isso não tem congruência. Por quê? Porque o maior que anda com você, se ele verdadeiramente anda, não tem como você ficar desse jeito aqui. Você vai começar a ficar parecido com ele. Não tem como. Não tem como. Você vai ficando com o coração mais parecido com ele, sua bondade vai ficando mais parecida com ele, você vai ficando mais benigna como ele, seu coração vai ficando com mais temor assim como ele, você vai ficando mais parecida com ele. O modelo, ele é um modelo, ele é um espelho. Se eu ando com ele, eu vou ficando cada vez mais parecida com ele. Agora, quando eu falo da boca pra fora, não, eu ando com Deus, eu tenho fé em Deus, eu olho para tuas atitudes, eu olho pelo que você faz, e não tem congruência com o que o pai é, você não tá andando. Você não tá andando, porque não tem como eu falar que ando com ele e eu não tá cada vez mais parecida com ele. E eu não tô falando de palavras, eu tô falando de ações, de atitude, de quando eu olho pra você e falo, uau, não tem como essa pessoa não tá com ele. Ela transborda luz, ela transborda amor, não tem como, só da pessoa ver você, ela já entende que quem carrega ali é Deus que tá carregando, é Deus que tá na presença dele. Aí quando eu olho pra uma pessoa totalmente soberba, uma pessoa ali que você acha superior aos outros, uma pessoa que não tá com o coração inclinado a Deus, mas fala, ai, mas Deus. E, gente, é o que mais eu tenho visto hoje. Pessoas acham que virou tipo uma moda. Virou moda falar sobre Deus. Virou moda. Virou até uma forma de monetização. Vamos ser honestos, virou até uma forma de monetização. Quanto mais eu falo de Deus, mais o quê? Mais eu mostro que eu sou uma coisa, enfim. Não. Aí quando eu olho, tem congruência. Tem congruência, gente. Pelo amor de Deus. Então o que ele quer? Ele não quer que você fique aí falando que você tem intimidade com ele. Não, ele não quer isso aí não. Ele só quer ter coração, ele só quer ter intimidade com ele. Não precisa ficar mostrando pros outros também. Não precisa. Você só tem que mostrar pra ele. Porque quando você só mostra pra ele, é tão absurdo isso que você começa a reflorescer ele. A luz dele começa a resplandecer em você. Não tem como as pessoas não notarem. Não tem como, porque ele resplandece, a luz dele é forte. Tanto para quem é luz, tanto para quem é escuridão. Para quem é escuridão, começa a se incomodar com a tua luz. Porque ela tá se incomodando não com você, ela tá se incomodando em quem tá em você. Entenda uma coisa, as pessoas que não gostam de você, não é porque elas não gostam de você, é porque elas não gostam do quem está em você. Ela não gosta de Cristo em você, por isso que ela não gosta de você. Aí ela quer justificar. Ela fala, pô, eu não gosto de fulana, por que você não gosta? Ah, porque eu não gosto. Sabe por que ela não gosta? Porque a tua luz incomoda, e a luz incomoda quem? Só incomoda a treva. E quem que é a luz em mim? Quem tá a luz em mim é Cristo. Então essa luz incomoda outra pessoa. Ela nem sabe explicar por que ela não gosta. Porque ela não gosta de Cristo em mim. Ela não gosta do que eu carrego. Então por isso que às vezes você fala, poxa, mas fulano não gosta de mim. Glória a Deus, luz e treva não andam junto. Aí você fala, pô, mas eu não fiz nada pra fulano, por que fulano não gosta de mim? Porque não é sobre você, é sobre o que você carrega. Tantas pessoas vão te amar por isso, também como vão te odiar por isso. Por isso que quem ama e quem odeia é a mesma coisa. Por isso que crítica e elogio também é a mesma coisa. Ai, Luana, fulano elogiou, que bom. Fulano criticou, que bom, maravilha. Não coloque seu coração em nenhum deles. Porque se você coloca o coração em um deles, você fica escravo dele. Se você coloca o teu coração em elogio, você fica escrava de ofensa. Você fica se achando mal quando a pessoa vai lá e critica você. Quando você fica ali se apegando em crítica, quando a pessoa te elogia, você já fica achando que é o bambambam. Para com isso aí. Para com isso aí. Não coloque seu coração nisso. Só coloque seu coração naquilo que Deus fala sobre você. E eu hoje só coloco meu coração naquilo que Deus fala sobre mim. O que as pessoas estão falando? O que as pessoas estão falando sobre você, gente? O problema é dela. O problema é dela. Ela está falando mais sobre ela do que de mim mesma. Ela está falando mais sobre ela do que de você. Agora, o que meu pai fala sobre mim? Agora, o que meu pai, o seu pai fala a teu respeito? Sobre as coisas que você é, sobre o quanto você é amada, sobre o quanto que você é iluminada, sobre o quanto você é ungido, o quanto que ele tem compromisso e fidelidade com você, o quanto que você é obra preciosa pra ele, porque você é... Aí você escuta de alguém aqui falando que não, né? Que você é qualquer coisa. Não, amigo, não sou. Sabe por que eu não sou? Porque primeiro que eu não trabalho no achismo. O tempo do achismo, achar que eu era, achar que eu não era, isso acabou no tempo lá de 18, 19 anos.
Agora eu tenho a certeza, porque eu escuto da fonte, eu escuto do meu pai quem eu sou. Então dê mais ligança do que as coisas que teu pai fala a teu respeito. Porque essa é a verdadeira verdade. E não das pessoas que estão falando aqui, tanto te elogiando, quanto falando mal. Elogio e crítica, tanto faz, tô nem aí. Ah, mas quantas pessoas? Eu vou começar um projeto, não sei se vai dar certo, se as pessoas vão me aceitar, porque eu não sou uma pessoa totalmente santa. Pelo amor de misericórdia, ó a aprovação humana aqui. Ó a aprovação humana. Ah, não, eu tenho que ser humano, deixa eu mostrar pra eles que eu sou. Não tem que mostrar nada pra ninguém. A única coisa que tem que mostrar todos os dias é o temor do teu coração pra ele. Que ele vai te mudando, ele vai te purificando, ele vai te tornando mais parecido com ele. Por isso que se eu e você andamos com ele, o requisito é requisito. Eu tenho que parecer com ele. Se eu não tiver parecido com ele, tem alguma coisa errada, eu não estou andando em verdade. Não tem. Até porque eu me constranjo. Como que eu ando com uma luz? Quando que eu ando com uma pessoa humilde? Como que eu ando com uma pessoa extraordinária e não me torno ela? Como que eu ando e não me torno, gente? Não consigo, não tem como. E outra, quando eu e você começa a caminhar com Deus, ele começa a nos podar. Pra quê? Pra que a gente seja parecido com ele. Não tem como. Como na tua palavra já diz aqui, gente, todas as árvores que dá fruto, todas, o que Deus vai fazendo? Ele vai cortando, ele vai podando. Por que ele poda essa árvore? Porque cada vez mais que eu podo, mais fruto ela dá. Entende isso aqui? Deus está te podando. Todos os dias ele te poda, não é porque é para te castigar. Ele te poda porque ele vê que você dá fruto. E cada vez mais que ele vai te podando, é para que você dê mais fruto. Por isso que a poda é constante. Por isso que ele te poda tanto. Por isso que ele tem tanto zelo pela tua vida, porque ele vai te podando para que você vai ficando mais parecida com ele, que você vai dando mais frutos para as pessoas. Quando eu falo de uma árvore de frutos, eu tô falando de frutos de uma geração. Eu tô conseguindo alimentar uma geração. Por isso que eu e você tem que transbordar. Por isso que eu e você tem que cumprir aquilo que ele nos chamou. Por isso que a gente não pode se acovardar ou ficar preso em métrica de vaidade. Não. Nós somos uma árvore que alimenta pessoas, que nós damos fruto. E esse fruto é usado por Deus para alimentar várias gerações. Entende isso? Então, quando você entende que não é mais sobre você, que você é uma árvore considerada por ele, feita por ele, que ele é a raiz, ele que está te sustentando e ele que está te ajudando a dar fruto, e esse fruto é para alimentar pessoas, você começa a entender que sua vida aqui só tem um intuito: servir pessoas. Você está aqui para servir. Se o maior, o Filho de Deus, veio aqui para servir, não veio para ser servido, imagine eu e você. Ele podia ter chegado aqui como um rei, chamado todo mundo de escravo. Escravo, vem cá. Vem cá, escravo. Vem aqui, traz um negócio aqui, me abana aqui. Ele podia ter feito isso, é claro que ele podia. Ele era rei, ele era filho de Deus, ele era um maior, ele podia fazer exatamente tudo que ele quisesse. Ele podia chegar aqui como um príncipe e falar: ô, escravo. Não podia chamar ninguém de discípulo, chamava de escravo. Vem cá, escravo. Eu sou Jesus. Podia fazer isso? Claro que ele podia, ele era Deus. Só que não. O que ele veio fazer? Ao invés dele ser servido aqui, ele veio para servir. Como é que pode um negócio desse? Como é que pode um negócio desse, gente? O maior veio aqui para servir. E por que eu e você, a gente acha que a gente não tem que servir aqui, que a gente tem que ser servido? Pelo amor de misericórdia, para andar com ele, você tem que ter o servidão, é servir. Porque ele nos ensinou a servir. Ele falou, ó, sirva. Quem que é o maior de mim, Jesus? Quem que é o maior? Os discípulos lá conversando. Quem que é o maior, Jesus? Ah, eu sou maior, eu sou maior. Jesus olha e fala assim, sabe quem que é o maior? Eles quem? O maior é aquele que mais serve. O maior é aquele que mais faz a vontade do meu pai. Aí já acabou com a graça do discípulo. O discípulo, eita. Então, sabe quem que é o maior aqui no reino? Sabe quem que é o maior aqui na terra? Quem mais serve as pessoas, quem mais serve o reino. Esse é o maior. Esse é o maior. E essa é a única preocupação que você tem que ter, só em servir. O restante é só vaidade. O restante é só vaidade. Amém? Gente, vamos finalizar aqui, né? Já deu o horário aqui, vamos finalizar. E para finalizar aqui, vou profetizar sobre a sua terça-feira, sobre a minha sua terça-feira, para que seja uma terça-feira surreal de coisas boas. Amém? Então, Pai, eu profetizo hoje nessa terça-feira, uma terça-feira de paz, que excede todo entendimento, uma terça-feira de alegria, uma terça-feira de abundância, uma terça-feira de fartura sobre a nossa vida. Eu declaro que hoje portas irão se abrir, que coisas sobrenaturais irão acontecer, que a tua graça vai nos perseguir em tudo que nós fizermos, que a riqueza, que a abundância, que tudo que provém de ti, Pai, do teu caráter, a tua humildade, a tua simplicidade, vai estar com a gente em tudo que nós fizermos e nós vamos ser cada vez mais parecido com você, Pai. Eu declaro hoje uma sexta-feira, aliás, sexta-feira não, uma terça-feira, cheia de glória, cheia da tua graça em tudo que nós fizermos e que você nos direcione sempre para o teu perfeito caminho, Pai. Para que a gente não desvia nem para a direita e nem para a esquerda, mas que nós estejamos sempre debaixo da tua perfeita, agradável vontade. Amém? Se você recebe, você fala amém, eu recebo. Receba em nome de Jesus. Tá bom? Gente, um beijo no coração de vocês. Tá bom? Amanhã às 6h59 a gente tá aqui de novo.
tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo e até amanhã.